Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente com André Marcília. Moraes é destruído pela Defensoria em ação contra Tagliaferro. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E aqui a gente não aceita narrativa pronta, porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil. E vamos além da superfície. Questionamos, conectamos fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem, análises firme e compromisso com a verdade. Bastidores do poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Meus amigos, não é todo dia que a gente vê o Moraes passando vergonha. Quer dizer, ele passa vergonha todo dia, mas não é todo dia que expõe as vergonhas pelas quais ele passa. E quem fez isso agora foi quem? A OAB Nacional? Claro que não. A OAB Nacional está escondida debaixo da cama. Foi a PGR? Claro que não. A PGR tá na coleira. Quem fez isso foi a Defensoria Pública da União e merece os nossos parabéns. Eu vou te explicar tudo sobre esse caso, que é exatamente o caso central nevrálgico aqui da nossa República, o do Eduardo Tagliaferro. O Moraes, ele destituiu os advogados do Eduardo Tagliaferro por dizer que eles não estavam agindo corretamente no processo. E sabe o que ele fez? Já não devia destituir, mas ao destituir, ele nomeou a Defensoria Pública da União. E errou, porque se você é um juiz e destitui os advogados, você só pode destituir advogados em uma situação extrema. Não numa loucura extrema, como a do Moraes, mas numa situação extrema, em que os advogados, por exemplo, abandonam a causa. Acontece às vezes, o advogado some do caso. Não é o caso do Tagliaferro. Os advogados estavam lá, mas o Moraes ainda assim os destituiu. E no lugar disso, ao invés de destituir e intimar o Tagliaferro para nomear novos advogados, como o Moraes tem pressa e urgência para condenar o Tagliaferro, ele nomeou a Defensoria Pública da União. E sabe o que a Defensoria Pública da União disse? Que o Moraes violou a Constituição, que o Moraes é um violador de normas. Olha que delícia de ouvir isso. Parabéns à Defensoria Pública da União. Disse que o Moraes violou a Constituição ao não permitir que o Tagliaferro escolhesse os seus advogados de confiança. Ao dizer, a Defensoria Pública da União também disse que o Moraes viola a Constituição ao tratar a Defensoria como se fosse uma curva de rio. Como se a Defensoria Pública da União não tivesse um escopo definido, não tivesse pessoas que ela tem de atender e que são específicas. Não, o Moraes destitui quem ele quiser do processo e manda lá para a Defensoria. Ele já tinha feito isso antes. Ele já fez isso no caso do Felipe Martins e destituiu os advogados da época do Felipe Martins, depois voltou atrás. Também destituiu ou intimou a Defensoria Pública da União para que assumisse o caso do Eduardo Bolsonaro, lá fora, que ele está sendo acusado de coação no curso do processo, por, enfim, mobilizar entidades estrangeiras no processo do pai, aquela besteirada toda. Muito bem, também ele nomeou a Defensoria disse, não é com a gente, ele tem de escolher os advogados dele. E agora, mais uma vez a Defensoria diz, não somos curva de rio, Moraes, você não pode destituir advogados. Isso viola, disse a Defensoria, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e é isso mesmo, o artigo 263 do Código de Processo Penal, o artigo 265, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, e também o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Moraes, você é um violador de direitos humanos, é por isso que você tomou a Magnitsky. Você saiu da Magnitsky por política, mas você entrou na Magnitsky por merecimento. E é isso, meus caros. A Defensoria fez um bom trabalho dessa vez ao contar ao Moraes o que ele verdadeiramente é. Um violador da Constituição, um violador dos direitos humanos, e parece que o Moraes, ele não só quer ser juiz, vítima e tudo. Entra na descrição do vídeo. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Alguns se acham mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro, diz Nicolas. Deputado que se envolveu em discussão com o Eduardo Bolsonaro no início de abril afirma que seu papel é de atacante. O deputado Nicolas Ferreira disse que há alguns que se tornaram experts em afastar as pessoas. Em entrevista ao Globo, divulgada nesta sexta-feira, afirmou que seu papel é de atacante. O congressista discutiu com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pelas redes sociais no início de abril. Meu papel é atacar. Eu posso algumas vezes roubar a bola. Posso, mas meu papel é a de atacante.
O problema é quando querem que todo mundo faça campanha da mesma forma. Há alguns que se tornaram experts em afastar as pessoas. A gente não vai contribuir com uma campanha descartando que não concorda 100% com a gente, disse Nicolas. Eu nunca fomentei nenhuma briga, afirmou o deputado. Segundo ele, o episódio do início de abril não foi uma briga, mas um ataque unilateral. Qual post meu eu tenho atacando o filho, esposa ou o próprio Bolsonaro? Pelo contrário, eu sou extremamente leal às ideias que o Bolsonaro carrega. Ele mesmo, na última vez que nos encontramos, falou: fique em paz, estou contigo. Mas infelizmente tem alguns que se acham mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro, disse. Sou muito grato a ele por tudo que fez por mim. Minha resposta sempre foi silêncio e trabalho. Sinto muito por ele estar longe da família, do pai. Não imagino como fica a cabeça da pessoa nessa situação. Disse Nicolas sobre sua relação com Eduardo. O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos desde 2025. O episódio mais recente de discussão entre Nicolas e Eduardo começou em 2 de abril no X. 13h49 de 2 de abril de 2026. Eduardo critica perfil de News Liberdade após o dono da conta dizer que não votará em Flávio Bolsonaro no primeiro turno. 2h36 de 2 de abril de 2026. Nicolas compartilha um post do perfil News Liberdade criticando o presidente Lula e afirma que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro que criou o Pix. 18h48 de 13 de abril de 2026, Eduardo posta um vídeo do influenciador Kim Paim e diz o seguinte: adivinhe quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? 10h11 de 4 de abril de 2026, o perfil de Silvio Grimaldo, que diz ser diretor do Seminário de Filosofia de Olavo de Carvalho, compartilha o post de Eduardo e sai em defesa de Nicolas, dizendo que o congressista mineiro estava defendendo o Bolsonaro. 10h31 de abril 10h31 de 4 de abril de 2026. Nicolas responde a mensagem de Grimaldo com kkk. 16h30 de 4 de abril de 2026. Eduardo chama a mensagem de Nicolas de risinho de deboche. O que o deputado mineiro o desrespeitou. Em 21 de julho de 2025, Eduardo disse em entrevista ao programa Oeste com Elas que estava decepcionado com Nicolas por causa de sua atuação tímida no apoio e sanções contra autoridades brasileiras. Classificou o deputado mineiro como pouco ativo. Eduardo, que mora nos Estados Unidos, voltou a criticar Nicolas e Michele Bolsonaro em 21 de fevereiro de 2026. Segundo ele, ambos não estariam demonstrando apoio à pré-candidatura de Flávio. Afirmou que o engajamento estava aquém do desejável e sugeriu que aliados que cresceram sob a influência de Bolsonaro deveriam se decidir mais. Nicolas rebateu a declaração e defendeu Michele, disse que Eduardo não está bem. Diante da escalada das tensões, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, negou em 23 de fevereiro a existência de um racha, afirmou que tanto Nicolas quanto Michele estariam no palanque de Flávio. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino abaixo para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.